Olá pessoal, eu me chamo Adriel, faço parte do segundo período de licenciatura em computação no IFPE Afogados da Engazeira e eu vou falar um pouco sobre o que é a aula excelente segundo Jean Piaget, tá bom? Inicialmente a gente pode começar entendendo quem foi Jean Piaget, tá? Onde ele era formado, né? Ele era formado em ciências naturais, né? Em biologia, nascido em 1896 e faleceu em 1980, né? Nasceu na Suíça. E ele foi professor, além de palestrante, né? Convidado a ser palestrante sobre diversos assuntos, como psicologia, filosofia e sociologia. E teve uma obra bastante diversificada, com contribuições para a psicologia, para a educação, né? E ele se dedicava a entender os processos da inteligência humana. Então, basicamente, né, a gente pode, de maneira geral, definir que Piaget buscou averiguar como se constrói o pensamento e o desenvolvimento da inteligência humana, tá bom? Partindo disso, a gente pode entender um pouco mais sobre as suas contribuições, né? As suas experiências realizadas e descritas, tá bom? Uma delas é os 4 estágios do desenvolvimento de Piaget. Talvez eu possa considerar essa a sua obra mais importante, das suas experiências mais importantes. Outra observação descrita por ele foi a dificuldade infantil, né, da criança, de pensar em diversos aspectos diferentes de uma mesma situação. Algo que eu vou apresentar para vocês um pouco mais à frente, tá? E também outra observação feita por ele é essa dificuldade do indivíduo, quando criança, de construir deduções, ou seja, por exemplo, dele entender que se ele tomar banho de chuva, ele vai ficar resfriado, entende? Então ele não consegue deduzir, ele tem essa determinada dificuldade, tá bom? Basicamente é isso por enquanto. Aí a gente pode partir para a definição desses 4 estágios de desenvolvimento, tá? Onde no primeiro estágio, que é o estágio sensorial motor, que se inicia do 0 aos 2 anos, a criança, né, o indivíduo, ele ainda está desenvolvendo a sua percepção sensorial, a sua coordenação motora, ele está passando ainda a fazer reconhecimento de alguns objetos, certo? E de certa forma ele está ali limitado, né? Bom, o segundo estágio é o estágio pré-operacional, que ocorre entre os 2 aos 7 anos de idade, onde já ocorre o desenvolvimento da fala, da capacidade mental de lembrar, ou seja, desenvolvimento da memória e o seu raciocínio na fase inicial também, tá bom? A gente pode partir agora para a terceira fase, né, dos estágios, onde ocorre dos 7 aos 11 anos e o indivíduo, a criança, ela passa a ter mais capacidade cognitiva e a resolver alguns problemas, tá? Tendo também uma maior interpretação, entende? Agora ele já tem alguns conceitos internalizados que ele consegue ter uma interpretação e abstrair de maneira mais concreta, tá bom? E finalmente ocorre as operações formais, que ocorrem dos 11 aos 14 anos, né, já na adolescência, onde o raciocínio do indivíduo já está em seu ápice, tá? Então o indivíduo ele já começa a pensar por si só e ele tem uma capacidade de criar teorias e refletir sobre as possibilidades do mundo, ou seja, ele tem mais autonomia, tá bom? Então basicamente essa seria uma breve definição dos 4 estágios do desenvolvimento de Piaget. A partir disso a gente também pode trazer o exemplo, né, como eu falei anteriormente aqui, que existe uma dificuldade infantil
né, no segundo ponto, dele pensar em diversos aspectos de uma mesma situação, ou seja, do copo com água, tá? No copo com água aqui, nessa primeira fase, existem 3 copos, 2 menores e um maior, onde os 2 menores estão com líquido dentro. Na segunda fase, a gente muda um desses copos, coloca o líquido de um desses copos no copo maior, tá? A gente vai mostrar isso para uma criança. Uma criança no estágio pré-operatório, na segunda fase, né, no segundo estágio, se a gente mostrar para ela, ela vai dizer que o copo que tem mais, certo? Vai ser o copo maior, sendo que os dois têm a mesma quantidade de líquidos, tá? Já a criança no seu estado operacional concreto, né, ele vai conseguir distinguir e vai dizer que os dois têm a mesma quantidade. Então, ele vai entender que existe essa conservação de quantidade, tá? Da mesma forma, nos exemplos abaixo, onde existe as duas tábuas, né? Duas tábuas iguais, só que se a gente esticar uma delas e perguntar para ela qual tem mais, ela vai dizer que é a maior, a que foi esticada, certo? Ela não vai entender a conservação de quantidade, entende? Da mesma forma, os pontinhos aqui embaixo. Os pontinhos na primeira fase iguais, na segunda fase ele estica, e se você perguntar para a criança pré-operacional, ela não vai conseguir distinguir e vai dizer que aqui tem mais, é a que foi esticada, tá? A criança também ela não tem senso de permanência, ou seja, quando você coloca um objeto na frente da criança, ela vai olhar, vai chamar a atenção dela, só que quando você tira esse objeto do campo de visão dela, ela praticamente já esquece, porque a memória dela ainda não foi desenvolvida, entende? Então, existe esse processo durante os estágios de desenvolvimento para Piaget, onde para a criança aprender, né, o que acontece? Existe uma desequilibração, a princípio, existe esse desequilíbrio, mas a partir disso, a criança vai, depois desse impacto, ela vai começar a ter uma assimilação, certo? Então, quando ela começar a assimilar, ela vai meio que ter uma determinada acomodação. Quando ela se acomoda, reequilibra novamente o seu processo, né, o indivíduo, e ele se adapta àquele novo conhecimento, tá? E assim sucessivamente. Bom, algumas observações que a gente pode fazer aqui é que é comum a gente ver, né, que as obras de Piaget é associada ao construtivismo, sendo que o autor não menciona isso em suas obras. Entretanto, a gente não pode deixar de falar um pouco sobre o que é o construtivismo também, tá bom? E Piaget não era um pedagogo, ele era um biólogo, tá bom? Porém, as suas descobertas, as suas experiências serviram como bases para outros pedagogos construírem novas propostas, entende? Então, o que é o construtivismo? O construtivismo ele visa um conhecimento estimulado a partir das experiências em que participamos, ou seja, a gente aprende através das experiências, da pesquisa e da reflexão. Entretanto, ela rejeita a ideia, o construtivismo ele rejeita a ideia de que o aluno aprende ouvindo o professor que transmite aquela informação para ele. Ela valoriza mais uma aprendizagem de sujeito e objeto, ou seja, o sujeito tendo um contato direto com o objeto de aprendizado. E esses conhecimentos, essa conquista de saberes, né, permitem outros novos saberes. Então aqui existe um entrelaçamento entre a prática e a teoria que vai levar ao conhecimento, tá bom? Mas
Quer dizer que o que o professor ensina para o aluno não vai aprender? Bom, ele vai aprender, segundo o construtivismo, mas vai ser um aprendizado mecânico, como se fosse um papagaio ou um gravador de voz, tá? Vai funcionar da mesma forma. Não é um conhecimento de dentro para fora, entende? É apenas um aprendizado por repetição. Então ele vai funcionar, vai reproduzir algo como um gravador de voz, que vai gravar aquilo que você falou e depois vai repetir, ou um papagaio que vai gravar aquilo que você falou e vai repetir também, tá bom? Então existe essa diferença entre a aprendizagem mecânica e a aprendizagem construtiva ou construtivista, onde na mecânica, como eu havia falado, vai ser apenas um aprendizado robotizado, circunstancial, né? Porque o indivíduo ele só vai aprender aquilo porque, por exemplo, ele vai ter que passar na prova e basicamente isso, tá? Diferentemente do aprendizado construtivista, que ele envolve o indivíduo diretamente com o aprendizado. E essas mudanças de comportamento são mais duradouras, esses novos aprendizados são mais duradouros. E esses conhecimentos vão servir como base para outros novos conhecimentos que virão, tá? Daí a gente pode pensar, pô, qual é a perspectiva, qual é o papel do professor, então? Então, o papel do professor para o construtivismo é associar esses novos saberes ao indivíduo, ao aluno, onde ele consiga, né, associar isso às coisas ao redor dele, entende? Então, o professor ele funciona como um mediador dessas associações, tá? E outro ponto bastante interessante que o construtivismo destaca é a questão dos erros como um trampolim para a aprendizagem. Como diria Einstein, né? Quem nunca errou, nunca aprendeu algo novo. Então, o construtivismo valoriza o erro e não critica ele, entende? Tá. Então, a informação ela é essencialmente válida quando transformada em conhecimento pelo professor. Então, o professor traz a informação, mas ele precisa fazer com que o aluno associe, fazer com que o aluno abstraia todas essas informações e associe isso à realidade dele, tá? Transformando essas informações em conhecimento. E o que é conhecimento? Tá? O conhecimento ele é o produto dessa interação entre o aluno e a informação. Então, a informação vem exterior do professor para o aluno, só que o professor ele tem que fazer o papel de instigar o aluno a acessar o significado que ele atribui àquela informação. Tá? Aí sim se constrói um conhecimento. E falando um pouco sobre isso, recorda muito a educação liberal, que é uma educação que é pautada pautada em um indivíduo que se relaciona com os fatos aprendidos, assimilando-os, entende? E é muito mais fácil para ele ter essas ideias associadas do que sem nexo algum. Então a ação começa no agente e termina no agente. Não é um conhecimento, não é uma formação voltada para uma preparação para algo em si, mas a finalidade aqui é o próprio indivíduo, entende? Tá mais associada a uma educação intransitiva e não transitiva, tá? Então, para Piaget, o conhecimento não é uma cópia da realidade, certo? Como o empirismo pregava, ou nem um desabrochar de capacidades de um ser, como o inatismo,
que são correntes filosóficas do final da Idade Média, né, que trouxeram diversas contribuições também, que trouxeram suas devidas contribuições. Mas para Piaget, o conhecimento ele é o resultado dessa interação entre as condições disponíveis em todos os seres humanos, condições essas que eu julgo como as condições de aprender, assimilar, certo? Abstrair, e as atividades transformadoras ao meio que o indivíduo está inserido, tá? Então, conhecimento para Piaget é basicamente isso. Partindo disso, a gente pode falar um pouco sobre o que para Piaget, o que é aprendizado para Piaget. Então, para Piaget, só se aprende de maneira significativa quando existe uma construção pessoal do indivíduo, onde ocorre uma aprendizagem de dentro para fora, construindo uma representação pessoal do indivíduo. O indivíduo constrói uma representação pessoal sobre o objeto de conhecimento, sobre o devido objeto de conhecimento. Aqui tem algumas obras de Piaget, tá? E aqui também tem algumas citações sobre ele, de Piaget. Para Piaget, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. E que o ideal da educação não é aprender ao máximo ou maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, aprender a aprender e aprender a se desenvolver e a continuar a se desenvolver, tá bom? Então, basicamente é isso. Muito obrigado, pessoal. Aqui estão as minhas referências e até mais. Tchau, tchau.